One Piece é um anime icônico ou memorável é praticamente dizer o óbvio. A obra de Eiichiro Oda de longe virou uma das obras de mangá e anime mais populares do mundo, chegando ao ponto de ter monumentos no Japão representando objetos ou momentos do anime. Mas a pergunta que fica é, depois de mais de 1000 episódios e capítulos, será que vale a pena seguir One Piece? A resposta pode ser mais complicada do que parece, por isso mesmo vou ter que dividir essa análise em 3 categorias: os fãs atualizados, os desatualizados e os iniciantes. Começando com o fã atualizado, ou no caso, os fãs que estão seguindo a obra semanalmente. Esse fã simplesmente não tem um porquê parar. Primeiro porque ele está acompanhando a obra há anos e conseguiu alcançar os atuais. Ou até mesmo foi acompanhando desde o lançamento em 1999. Então você já está por dentro de tudo que houve na obra até o momento e viu todo o desenvolvimento dos personagens. Mas principalmente, você aguentou por mais de 1000 episódios. Vamos ser sinceros, se você se deu ao trabalho de ver mais de 1000 episódios para dropar agora, é o fim da picada. Pois você vai ter jogado fora todas as horas assistindo tantos episódios só para desistir praticamente no final da história, ou o que eles estão dizendo ser no final, no caso, né? Não consigo deixar de achar perda de tempo largar de mão depois de tanto trabalho. Então nesse caso vale mais a pena insistir, até porque depois de tudo que houve, não é possível que tenha algo tão ridículo que te faça desistir da obra. Ou quase, né, Joy Boy? Dito isso, eu posso dizer que para fãs atualizados, One Piece não só vale a pena, como eu diria que é extremamente estúpido desistir nessa altura do campeonato. Agora vamos falar dos desatualizados. Os fãs que estão assistindo One Piece, mas não estão nos episódios atuais. Nisso temos 3 ramificações, que eu diria que podem afetar o espectador: fã de East Blue, o fã da Grand Line e o fã do Novo Mundo. O fã de East Blue seria o fã que ainda não passou de East Blue, se limitando até o arco Lugtown, pois o arco seguinte do anime é um filler, então não conta. Esse fã está em uma posição complicada, pois a decisão dele pode definir muita coisa. Nesse ponto da história se passou apenas 53 episódios, ou seja, você está praticamente no começo da jornada. Então tem uma chance de desistir, mas é bem difícil dizer que seria justo. Até antes do fim de Logtown, teve poucos momentos realmente impactantes em One Piece, tendo muito mais momentos de comédia e uma ou outra cena de fato comovente, em grande parte focando no passado dos personagens, como Sanji ou Anami. Mas fora isso, até esse ponto não teve nada que faça você se apegar tanto assim com o enredo, ou com o que viria em One Piece. East Blue é praticamente a introdução da história, então é difícil dizer que a história é boa ou não só com isso. Mas aí vamos para o nosso problema. O fã da Grand Line. É o fã que iniciou Grand Line, mas não chegou no Novo Mundo. Nisso ele pode estar entre o início de Reverse Mountain e o final do arco pós-guerra de Marineford. O problema disso é que nesse meio temos pelo menos 450 episódios. No meio disso temos arcos muito bons. Além desses momentos, ainda temos a comprovação da fraqueza da equipe Shamaound, a jornada do Luffy para salvar o Ace e terminando com a lendária guerra de Marineford. Esse ponto da história é de longe um dos mais perfeitos para decidir se você vai querer insistir na obra. Mas é bem complicado dizer que você teria algum problema nessa parte da história para querer largar de mão. Primeiro, porque os arcos continuam sendo bem dramáticos e profundos. Segundo, porque ele inclui muitos mistérios e detalhes interessantes para o universo da obra. E terceiro, que, mesmo arcos mais simples, como Skype ou Thriller Bark, conseguem ter importância e pontos positivos. De tudo isso, dá para notar que esse ponto da história é o mais difícil de dizer que teríamos problemas, mas é de longe o momento mais decisivo para o espectador decidir se ele deseja ou não insistir na obra. Por fim, temos o fã do Novo Mundo. O fã que já passou do arco pós-guerra, mas não está nos atuais. Esse caso eu diria que é mais simples, pois se você chegou até aqui, por que não insistir, não é? Muitos fãs criticam algumas decisões do autor nos arcos do Novo Mundo, começando pelo arco da Ilha dos Tritões, que eu diria que merece um desconto por ser um arco pós-time skip. Arcos pós-time skip sofrem com um defeito absurdo, pois nossa expectativa de evolução dos personagens é bem variada, e nisso é normal esperarmos algo incrível, mas recebermos algo um pouco abaixo. Pois o autor deve colocar inimigos superiores ao nível antigo, mas abaixo do nível dos protagonistas, para que eles sejam o foco e superem isso fácil. Por culpa disso que arcos como Grandes Jogos Mágicos, Resgate do Gaara ou Fullbringers parecem tão fracos, pois a evolução dos personagens principais deve ser o foco, mas com isso não temos a verdadeira dimensão do poder dos vilões. Passado esse problema, temos mais arcos que vão desenvolvendo os personagens e mostrando mais da evolução deles. Mas nisso, One Piece acabou tendo mais de uma coisa que já tinha, só que mais discreto. O lado ecchi. Pelo amor de Deus. O pessoal vive reclamando que a Nami passou a ser mais sexualizada após o Novo Mundo, mas aparentemente esquecem que antes de ser uma Mugiwara ela seduzia piratas para roubá-los, ou que em meio de Enies Lobby ou Thriller Bark teve momentos mais ecchi dela, como o inimigo invisível vendo ela tomando banho.
Então não é bem que isso começou no Novo Mundo. Outro ponto relevante é que o Novo Mundo começa no episódio 517, o arco da Ilha dos Tritões termina no 574. Mas o primeiro arco canônico após esse é Punk Hazard, que começa no 579. Apesar de One Piece não ser um anime completamente livre de fillers, até porque esse primeiro filler do Novo Mundo é o 10º arco filler do anime, ele costumava ter fillers bem espaçados ou curtos, sendo a única exceção os fillers pós-Alabasta. Porém, Novo Mundo tem mais fillers em um período de arcos menor, pois os arcos são bem maiores, tendo por exemplo Dressrosa, que ultrapassa os 100 episódios. Isso não seria bom? Sim, bastante. Mas isso só funciona porque os arcos são enormes, o que pode ser bom para desenvolver a história em enredo complexo, mas ruim pois parece que nunca acaba. Nisso eu diria que, ao chegar nesse ponto, você pode tentar observar todos esses pontos e tudo o que já passou e pode acabar se sentindo bem propenso a desistir, por ser bem cansativo. Se chegou a esse ponto, eu diria que é o seu teste de ferro. Pois se desistir agora, não sei se seria tão idiota. Depois de tanto insistir e curtir a jornada, chegar em um ponto que parece que não está mais avançando pode ser bem frustrante. Mas se conseguir seguir ainda, pode alcançar os atuais e continuar seguindo a jornada com os outros fãs que estão seguindo o anime. Se tenha vontade de insistir, esteja à vontade. Caso contrário, acho que é bem aceitável desistir nesse ponto. Apesar de que eu acredito que não vai querer. Eu diria que para os fãs desatualizados de One Piece, vale a pena de acordo com o quanto você já viu e o quanto está disposto a insistir. Por fim, nós temos o fã iniciante, o fã que nem mesmo começou One Piece. E esse daí eu diria que é bem simples. Desiste. Vamos recapitular tudo o que eu falei. Os atualizados não podem largar porque teriam jogado fora todo o tempo que assistiram o anime. Os desatualizados têm uma chance de largar, mas isso depois de um bom tempo enquanto sonham alcançar os atualizados, ou apenas desistir e morrer na praia. Mas se você for um iniciante, eu sugiro que nem comece e simplesmente deixe pra lá. A dor de cabeça de pensar em um anime de mais de 1000 episódios é tanta que sinceramente eu duvido que vale a pena você se preocupar em ir atrás. Até porque começando hoje, com pelo menos 1050 episódios, você terá que maratonar insanamente o anime, se quiser evitar de chegar em Marineford com o pessoal já mencionando o fim da obra. Fora que em meio a tantos episódios, é óbvio que você já se deparou com alguns dos inúmeros spoilers da obra, como o funeral do Mary, a luta do Usopp vs Luffy, a morte do Ace, Gear 4, Gear 5, Sanji abandonando o bando e por aí vai. Então até evitar spoilers é quase impossível hoje em dia, com o tanto de coisa que já saiu. Esse anime pode ser muito bom e com inúmeras mensagens incríveis, mas se você não começou ainda, eu não recomendo. É praticamente impossível alcançar sem acabar tendo que maratonar mais de 1000 episódios em, sei lá, 5 meses. E como 80% desses 1000 episódios são canônicos, nem mesmo ignorando os fillers teria como facilitar. Nesse meio tempo, o que for assistindo vai ter muito mais coisas, e a chance de surgirem mais spoilers é grande, e tudo isso para ver um anime que, por melhor que ele seja, ainda assim vai exigir demais de seu tempo e dedicação, o que você pode usar assistindo algum outro shonen que possa te agradar. Portanto, eu sinto que atualmente, para iniciantes, One Piece não vale a pena. Vocês concordam com as considerações que eu fiz para One Piece? Deixem nos comentários, se inscrevam no canal para mais conteúdo, nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live, se cuidem e fui!